final. Os rugidos da enorme baleia ecoavam pelo campo de batalha. Seus rugidos eram tão potentes, aí poderiam criar rajadas de vento e fazer o ar tremer e mandar as pessoas para longe. Tanto que no topo da árvore, repensado rapidão, usou sua corrente para amarrar em uma dos grandes galhos da árvore de Flúgio, já que devido às duas estarem mais perto da criatura, o vento era muito maior. Ren segurava Beatrice, que olhava seriamente a criatura, enquanto Ren segurava fortemente a corrente para as duas não serem mandadas para longe, enquanto Beatrice tampava os ouvidos junto com os cavaleiros no campo de batalha pelo enorme barulho feito pelo rugido. Ren, que estava com as duas mãos ocupadas, estava apertando os dentes, enquanto tinha que suportar completamente o enorme barulho do rugido daquela besta, mas o enorme rugido não durou muito tempo. Mas quando terminou, Ren soltou Beatrice para ficar de joelhos, enquanto segurava sua cabeça, enquanto tudo que a mesma conseguiu ouvir era um zumbido constante, enquanto Beatrice parecia falar alguma coisa com ela, mas a mesma era incapaz de compreender alguma coisa que Beatrice estava falando. Mas então parece para se levantar, enquanto Beatrice rapidamente tentava usar magia de cura para tentar curar os ouvidos danificados de Ren. Enquanto isso, embaixo, eu volto a montar novamente meu dragão terrestre, que estava grunhindo extremamente irritado pelo barulho, enquanto eu acaricio sua cabeça para olhar diretamente para a balha branca, que dando mão potente. O rugido abria algumas cavidades em seu corpo para começar a soltar uma quantidade massiva de névoa. Era tanta névoa que seu corpo desapareceu completamente e estava começando a cobrir o campo de batalha, tanto que até mesmo o sol era consumido pela névoa, fazendo o lugar ficar completamente preso naquela névoa. Por mais que a névoa não seja um problema para mim devido ao mundo transparente, é minha capacidade de sentir energia espiritual. Pela minha parte, arrancar, não se poderia dizer o mesmo dos demais. Afinal, nem todo mundo poderia ter uma capacidade sensorial como no mundo de Bleach. Eu comecei a cavalgar no dragão terrestre em uma direção a toda velocidade para sacar lentamente a minha espada, enquanto a katana quebrada era coberta de carne, enquanto vários pares de olhos começavam a se abrir nela, enquanto em meu rosto mais 2 pares de olhos apareciam no meu rosto, enquanto minha marca do caçador brilhava em um carmesim intenso, enquanto eu respirava profundamente, não me preocupando em respirar a névoa da baleia branca. Respiração da lua, segunda forma, Shuka no Rogetsu. Para mexer minha espada em alta velocidade, criando vários cortes em formatos de lua, que bloqueando e dissipando um ataque de névoa lançado pela baleia branca com o intuito de apagar a existência dos seus alvos. Eu entrecerro os olhos para sentir como umas dezenas de pessoas desapareciam completamente do meu radar de Reatsu, como se elas não tivessem morrido, mas sim desaparecidas completamente do meu radar e possivelmente da existência. Eu continuo cavalgando para uma direção, enquanto respirava, mas fazendo minha espada mudar de forma para uma mais longa, enquanto mais 3 lâminas apareciam na espada, enquanto agora eu usava minhas 2 mãos para segurar a empunhadura. Respiração da lua, nona forma, Kudaritsuki Ren. Para sem perder tempo, sem parar começar a lançar uma chuva de ataques cortantes em formatos de lua para os lados e para cima, começando a dissipar a névoa naquela área, sendo incrivelmente grande, começando a revelar algumas pessoas no meio da névoa que vinha até a minha direção, devido à chuva de ataques que estava dissipando a névoa. Entre essas pessoas se encontrava Cruz, que também usava sua espada para criar cortes de vento que ajudavam a dissipar a névoa ao redor. Quantos homens perdemos? 12 da minha unidade. 3 de outras ainda estão sumidos. Quem nós perdemos? Isso eu não sei. Na minha forma 14. Pelo menos até o momento. Um desertou, me faltam 6. Eu peço desculpas. Eu paro meus ataques vendo que tinha aberto um bom espaço, mas eu ainda não desativo a minha espada de carne. Em vez disso, com um dos meus olhos olho para o grupo, enquanto com meus olhos superiores olho para cima, como se estivesse procurando alguma coisa. Você voltou? Desculpe a pressa. Foi o grupo de Vivian que vinha junto com Ricardo e os presas prateadas. A situação? Um total de 21 desaparecidos. Parece que um pelotão inteiro foi aniquilado.
Nós nem vamos conseguir proteger a honra de quem nós protegemos. Eu sinto muito. O Sr. Villiam aperta com um pouco mais de força a bainha da sua espada ao ouvir as baixas que tiveram enquanto ficava em silêncio. É extremamente sério. Agora que ela está no nevoeiro, não sabemos quando ela vai atacar. Ficar em grupo é a pior coisa que podemos fazer. Se dispensem agora. Não é necessário, ele já tá aqui. Foi a resposta fria que saía da minha boca, enquanto todos os meus pares de olhos olhavam diretamente para um só lugar, para cima. Para ouvir um rugido que parecia mais um grito de algum fantasma que você poderia ouvir em qualquer jogo de terror com Silent Hill. Mas a questão é que nesse tipo de grito, você sabia que a coisa estava perto. Eu sentia como esse grito tentava sacudir alguma coisa em mim, mas sem sucesso. Deve ser devido a eu não ser humana, ou pelo fato de eu ter um controle tão preciso sobre a minha energia espiritual que eu não era afetado, mas eu não poderia dizer o mesmo dos outros cavaleiros ao meu arredor que tampavam seus ouvidos em desespero, enquanto sofriam uma dor inimaginável pelo grito, tanto que alguns até mesmo estavam seus próprios rostos com os dedos, ou até mesmo tavam suas cabeças no chão repetidas vezes para tentar parar de sentir a dor que aqueles gritos faziam. Recém alguns até mesmo quis desmaiar ou espumando pela boca. Crush, vendo a situação deplorável que estava ficando, seu exército toma uma decisão. Félix pede ajuda aos que estão bem. Para o Félix ir cavalgando para um pessoal perto é começar a curar um dos afetados pelo grito. Eu ainda olhando para cima com os meus 6 olhos para uma direção, mas dessa vez não sendo a baleia, mas sim o topo da árvore de Flugel. Mudando de cenário. Se dava para ver como o rei respirava um pouco com dificuldade, enquanto seu rosto tinha algumas veias visíveis. Enquanto apertava fortemente sua corrente, ela também tinha sido afetada pelo grito daquela baleia. Mas a diferença de outros que também foram afetados, ela conseguiu desistir bem graças à técnica de concentração total que estava fortalecendo suas capacidades para resistir. Beatrice também dava um suporte, dando um pouco de magia curativa, mas a mesma estava com uma expressão bem seria, enquanto olhava um nevoeiro à sua frente, que tapava completamente sua visão. É muito além. Beatrice não estava preocupada por mim, pois confiava que eu estava me saindo bem, mas mesmo assim era preocupante. É frustrante ter que esperar ao invés de agir, mas ela prometeu ao seu irmãozão que seguiria o plano, então ela confiaria em seu irmãozão, confiaria no plano, mas se Seven sofresse algum problema, então ela iria ajudar o irmãozão lá embaixo. Eu desço lentamente do dragão, que olhava para mim com seriedade, mas de alguma forma compreendendo o que eu iria fazer. Crush, que estava ajudando os soldados caídos junto com Félix, perceberam minhas ações, o que também foi percebido pelo Sr. Villiam. O que vai fazer o que orra? Eu me coloco em uma área do camelo, ainda olhando para cima, enquanto minha espada ainda estava transformada em uma espada gigante com 3 lâminas a mais para eu responder, tirando somente 2 olhos do meu alvo que olhavam para Crush para responder. Vou liberar a visão. Eu percebi uma coisa inusual quando ela fez essa névoa. É que tipo de coisa inusual? Eu volto a fazer os 2 olhos focar na mesma direção para responder. Durante os ataques nessa névoa, eu percebi que alguns batalhões foram atacados por essa névoa de esquecimento, mas o raro é que elas foram lançadas de maneira estranhamente de 2 direções completamente diferentes e ao mesmo tempo. Eu percebi a movimentação estranha dessa névoa. É assim como nos ataques dos batalhões. Eu vejo como essa névoa está estranhamente se movimentando em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Crush teve um mau pressentimento quando ouviu meu análise. Ela era esperar essa de ouvir. Meu análise tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas a situação já estava tão péssima que ela tinha medo de dizer se era exatamente isso que ela estava pensando. Villiam não foi diferente. Se essa análise estava realmente certa, então a situação acabou de piorar muito mais do que eles poderiam prever, mas Villiam simplesmente apertou sua espada, não convencido ainda a deixar o medo tomar conta do seu coração. Afinal, tudo que motivava ele naquele momento era sua vingança.
mas antes que ela pudesse perguntar, eles viram como eu desaparecia de repente no meio da névoa em alta velocidade, deixando para trás um leve som que rapidamente desapareceu. Eu tinha usado o sonido para começar a me locomover no meio da névoa, enquanto usava todos os meus sentidos para não ser atacado de surpresa, além de usar minha visão de 360, devido a minha espada para tanto o meu rosto quanto minhas mãos, e até mesmo meus braços, tinham veias marcadas, enquanto eu respirava uma grande quantidade de ar para a marca em meu rosto começar a brilhar em um tom carmesim intenso, como se minha pele estivesse se queimando, para eu me colocar em uma postura e dizer friamente: respiração da lua, quarta forma, Kyoen Tenha Senjutsu. Para começar a balançar minha espada freneticamente em todas as direções exceto para baixo, enquanto eu usava sonido para me locomover pelo campo neblinado, enquanto deixando para trás grandes ventanias consequências dos meus cortes que eram lançados para todas as direções sem parar, enquanto cada um dos meus olhos, incluído com os da espada, olhavam para direções diferentes com cada olho, usando o mundo transparente para não perder ninguém, para não ser acertado por engano. Enquanto eu corria pelo campo de batalha, os meus ataques fizeram a névoa começar a lentamente se dissipar devido às fortes ventanias dos ataques, além de serem em sequência sem parar, mas meu objetivo não era somente liberar o caminho da névoa. O rugido de dor foi ouvido no meio da névoa, enquanto um dos meus últimos ataques tinha conseguido acertar no corpo da baleia branca, fazendo inúmeros cortes, deixando uma ferida que jorrava muito sangue, enquanto alguns dos meus cortes impactavam em suas cavidades que soltavam névoa, interrompendo sua propagação, fazendo a mesma sumir no meio da névoa, fazendo que do ângulo das minhas costas tivesse sido lançado uma onda gigantesca de névoa com o único objetivo devido à minha visão multidirecional. Eu rapidamente respirei profundamente para meu braço se encher de veias para eu dizer friamente: respiração da lua, primeira forma, Yamizuki Oinuya. Fazendo um forte direcional, partindo a névoa no meio, fazendo ela se dissipar com o vento do corte, para eu ver como, devido aos inúmeros cortes unidirecionais, os ventos de tais ataques com o único propósito de dissipar a névoa acertar a baleia branca. Caso ela tivesse no meio dela, eu percebi uma coisa: foi um chifre enorme que saía do meio da névoa, apontando diretamente para mim, me fazendo abrir meus olhos com uma surpresa visível. Mas antes que eu pudesse usar uma forma para lidar com o ataque da baleia branca, eu vi como ela deu um rugido de dor enquanto se inclinava para o lado. Foi aí que eu percebi que ela foi atacada. A pessoa foi o Sr. Vivian, que pulou na direção da baleia, dando um forte estocada com a sua espada, perfurando a carne da baleia branca, para logo em seguida a baleia ser atacada novamente com um ataque de vento combinado lançado pelos gêmeos, que abriu uma ferida no corpo da baleia. Enquanto todas essas pessoas atacavam a baleia branca, outra pessoa estava cavalgando em cima da baleia, fazendo baleia branca com sua grande espada. Mas o caminho não era aleatório, já que tinha como objetivo cortar as ventosas da baleia que soltavam essa névoa. Enquanto a baleia era atacada, ferida, ela rugia incansavelmente de dor por estar sendo constantemente atacada. Mas mesmo depois de ser atacada, ela continuou seguindo seu ataque de chifre que ia na minha direção. Eu já tinha saído da minha surpresa para me colocar em uma postura, enquanto usava o reishi do meu corpo para ficar parado no ar para ter um apoio mais firme para a forma. Respiração da lua, oitava forma, Jetsuryu Ryuri, para lançar um enorme corte circular com dezenas de luas que giravam freneticamente sem parar, que chocou violentamente contra o chifre da baleia branca, fazendo o ar tremer por algum tempo. Quando os ataques se chocaram por alguns segundos, mas o resultado já era mais do que óbvio. Uns cortes de poderiam ver no chifre da baleia para ele começar a rachar, para o chifre ser cortado limpamente, fazendo a baleia branca rugir fortemente pela dor, fazendo o ar ao redor da baleia vibrar devido ao seu rugido, enquanto seu chifre, agora cortado, caía fortemente no chão, se enfincando nele, virando as costas para mim. Quanta hostilidade! Depois de eu passar os últimos 14 anos pensando em você, para enfiar uma de suas espadas na carne da baleia, para pular no lombo da baleia, onde nele também estava o Ricardo, que ainda estava montado em sua lobo de combate. Mas a diferença de outras ocasiões, ele estava mais sério, não completamente focados em cortar essa baleia que ele estava em cima, mas sim olhando ao arredor pelo nevoeiro. O mesmo se aplicava para o Sr. Vivian, que mesmo estando empenhando em acabar com a baleia branca em seus pés, estava completamente atento. Ambos ouviram a análise de Seven e estão atentos à névoa.
Essa aqui é ruim de cair, hein? Encontrou alguma coisa? Não, isso é muito estranho. Ele está menos agressiva. Isso não é um bom sinal. Custo acreditar que esse Maju tirou a vida da minha esposa, logo ela é uma mestra de armas. Respiração da Lua, 16ª forma, Geku Katavarezuki. Para ambos verem como vários cortes descendentes caem em cima das costas da baleia branca, fazendo vários cortes ao mesmo tempo, que fariam cortes profundos em sua carne e rasgavam sua carne. Não se confiem demais, isso daqui tá muito fácil pra ser verdade. Tem razão, moleque, esse monstro te se deixando ser atacado muito fácil. Eu tô percebendo algo na névoa que eu espero que não seja verdade. Para a baleia branca, dar um estrondoso rugido para alçar ou jogar os presentes das suas costas que caíam em direção ao chão. Eu uso o sonido para reaparecer novamente no chão, vendo como não deixando a baleia branca rugir sem levar alguma coisa com ele. O senhor William saca sua espada para cortar limpadamente uma das barbatanas de baleia. Antes de cair no chão, ele cai em cima do seu dragão terrestre para ficar ao meu lado, vendo como a grande criatura desaparecia na névoa, para nos sentirmos como nossos sentidos de batalha e de sobrevivência se ativaram para eu rapidamente virar para trás, enquanto ao mesmo tempo realizava novamente a primeira forma da respiração da lua, partindo um ataque de névoa pela metade, enquanto as pequenas luas nos cortes cortavam novamente a névoa para se dissipar no ar, enquanto eu via como depois desse ataque, algumas partes da minha lâmina de carne tinha desaparecido junto com alguns dos meus olhos. Eu abro um pouco meus olhos do rosto pela surpresa de esse sim ter feito algum dano na minha espada de carne. Que me veio à cabeça de que agora o necessário para lidar comigo, Jax detectou que eu sou o mais perigoso que está atacando ela. Então está usando a névoa também ataques surpresas para me tirar da jogada. Eu regenero minha espada de carne para olhar para cima da névoa com olhos sérios, pouco impressionado com o nível de inteligência dessa besta, mas não era hora de me surpreender, já que agora a merda vai começar. Múltiplos rugidos foram ouvidos, fazendo o senhor William olhar para cima e abrir muitos olhos, junto com outras pessoas que também tinham visto a cena, porque mesmo que as suposições de Ulquiorra tenha tido uma base, ainda assim eles queriam que fosse somente isso, uma suposição, porque lá em cima voando entre a névoa estava não só uma baleia branca, mas três, toda voando em alturas diferentes, mas todas voando em círculos rodeando a infantaria. Era uma cena desesperante de se ver. O desespero é o medo, se podiam sentir no ar daquele momento, um medo tão intenso que ele tirava qualquer sentido de lutar. Foi por caírem pelo desespero. O fato de ter três daqueles malditos monstros já era demais para eles, mas algo no céu fez com que todos se chocassem um pouco mais. Foi como ver como alguma coisa tinha acontecido com a baleia mais alta. Alguma coisa tinha impactado, feito um estrondo que fez o ar vibrar, fazendo a baleia branca rugir de dor enquanto ela descia do ar, fazendo as outras baleias que estava rodeando os soldados olharem para cima no mesmo instante que ouviram o rugido. Naquele momento eu sorri bastante satisfeito com o resultado, para dizer, olhando para cima com meus 6 olhos focados em algo em cima da baleia branca mais alta. Essa é a minha garota. Mudando de cenário. Se podia ver como Beatriz, ao ver finalmente a cena que seu irmãozão tinha falado, rapidamente cria um portal negro, enquanto o rei rapidamente corria para esse portal balançando suas correntes, enquanto seu chifre brilhava intensamente, enquanto suas veias marcavam intensamente pela raiva que estava sentindo, enquanto rangia seus dentes. Ao entrar no portal, o rei ficou no ar em cima da grande baleia branca para começar a girar intensamente suas correntes, criando grandes ventanias com a força de seus giros, para ela respirar profundamente, enquanto se preparava para realizar sua forma. Respiração da pedra, Upper Smash. Para Beatriz rapidamente estender suas mãos, criando um círculo mágico na bola de demolição de Rei, para ela ser completamente coberta por cristais de cor roxo, aumentando tanto o tamanho quanto a letalidade da arma, para rentizar sua corrente para cair com uma força violenta contra as costas da baleia, ouvindo como alguma coisa tinha rachado, enquanto a baleia se inclinava pelo golpe. Mas esse era somente o começo do golpe da Rei, já que no momento que ela finalmente chegou a ter um chão para se apoiar,
agora ela puxou sua corrente, que girava em cima dela para baixo, fazendo a grande bola de demolição coberta por cristais impactar violentamente contra o corpo da baleia branca, fazendo uma grande explosão de carne, enquanto a corrente entrava profundamente no corpo da baleia, fazendo ela se inclinar, enquanto o impacto do golpe tinha feito um enorme barulho que fez o ar vibrar, enquanto Ren com seu chifre de Oni sorria de uma maneira um pouco sádica, mas rapidamente balançou a cabeça, dissipando seu momento de selvageria. Ela rapidamente se segurou firmemente em sua corrente, que agora estava presa dentro do corpo da criatura para lado para outro violentamente pela baleia que se contorcia violentamente para que Oki, quer que tenha feito isso com ela, saísse das suas costas, mas Ren se segurava firmemente em sua corrente. É devido à sacudida a corrente presa dentro da baleia rasgava seus órgãos, fazendo a dor ser insuportável, fazendo os rugidos da criatura fazerem o ar estremecer e regadas de vento sair da sua boca. Voltando para baixo. Escutem. Uma voz estrondosa que ecoou por todo o campo de batalha, fazendo com que todos os presentes saíssem do seu transe para olharem para a direção de onde tinha saído a voz estrondosa. Para a surpresa de todos era eu que agora tinha desativado a minha espada de carne, junto com meus 6 olhos para a espada voltar a ser a espada de 1000 peças. Essa é a nossa maior oportunidade para finalmente acabar com essa coisa. Estão vendo a baleia mais malta que estava se contorcendo? Aquela é a verdadeira baleia branca. Essa é a técnica que ela está usando para fazer com fiquemos nas outras 2, para nós acabarmos com a munição. Com nossas manas principalmente, com nossas forças, enquanto ela deixa os clones gastando nossa energia, ela fica no topo recuperando energias. Essa é nossa oportunidade de acabar com todos esse ciclo amaldiçoado. Por isso não se rendam. Ela está desesperada sabe que podemos matar ela. Então peguem suas armas e preparem suas magias, porque é nesse dia que a baleia branca finalmente pôde morrer. Foi nesse momento que os presentes abriram muito seus olhos. Olharam diretamente para a baleia branca no céu que estava se contorcendo de dor enquanto rugia. Mas que os cavaleiros não estavam fosse que um enorme corte na barriga da baleia, que fez ela gritar ainda mais de dor enquanto muito sangue saia da ferida aberta pelo repentino corte. Que pensam que estão fazendo aí parados? Nossa oportunidade finalmente chegou e não podemos desperdiçar ela. Então empunhem suas armas. Continuem lutando com seus corações. Todos olharam para um lado, vendo que a responsável pelo enorme corte na baleia era a cruz, que estava seria enquanto empunhava sua espada e encarava seus exércitos. Naquele momento, uma chama acendeu em seus corações, uma chama de determinação, enquanto os cavaleiros, que deixaram cair suas armas pelo desespero, agora as recolhiam com mais convicção do que nunca. Todos eles tinham algo em comum, e era que todos estavam dispostos a matar a baleia branca hoje. Que não deixariam ela viver por mais um dia sequer. Um rugido de batalha se estendeu pelo campo de batalha. Eu aceno com a cabeça, olhando para todas essas pessoas que tiveram seus espíritos de combate renovados. Eu olho para Cruz, que também olhava para mim, para ambos acenarmos com a cabeça. Para eu desaparecer em um sonido, tinha um lugar que eu precisava estar nesse momento. Eu reapareço em cima da árvore de Flugel ao lado de Beatrice, que não olhou para mim enquanto ela usava sua magia para lançar lanças de cristais contra o corpo da baleia para dizer com seus clássico tom neutro: "Você está atrasado", eu diria. Desculpa a demora, estava tendo alguns contratempos lá embaixo, mas agora chegou a hora. Ela acena com a cabeça, lançando mais uma dezena de projéteis contra o corpo da baleia, que perfuraram sua carne profundamente. Enquanto isso, Ren estava sendo balançada no ar, ainda se segurando firmemente na corrente presa ao corpo da baleia, enquanto agora usava seu machado para começar a fazer cortes contra a baleia. Eu respiro lentamente para dizer em minha mente friamente: "Espada morcelago." Para a espada quebrada começar a se juntar, como se estivesse se consertando, enquanto o desenho da espada mudava, enquanto meus olhos vermelhos eram substituídos por olhos verdes, rasgados, enquanto Oki parecia ver uma tatuagem de lágrimas aparecia debaixo dos meus olhos. Eu estava prestes a usar uma coisa que eu não imaginaria usar tão cedo nesse momento, mas se eu quisesse evitar mais baixas nessa batalha, então seria necessário revelar uma das minhas cartas na manga.